Boa noite, graça e paz do Senhor a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula da Semana Casamento Restaurado. E se você ainda não nos conhece, muito prazer, eu me chamo Gabriel Baroni. Olá, boa noite, graça e paz, eu sou a Daiane Baroni. Pessoal, o Baroni hoje tem bastante conteúdo importante para passar para vocês. E nós temos também hoje uma surpresa, né, amor? Muito especial. Então daqui a pouquinho eu já volto, tá? Queridos, antes da gente começar, eu quero convidar você, a curtir essa aula aqui, já a comentar e também a você se inscrever no nosso canal. Ativa lá o sininho aqui no nosso canal do YouTube, se você ainda não é inscrito, para você estar sempre recebendo as novidades, os nossos vídeos que tem por finalidade sempre abençoar a vida das pessoas no reino humano, no reino espiritual, no meio familiar, que é o ministério que Deus nos confia. O maior ministério que a gente pode ter é a família e o nosso propósito é esse. Também convide pessoas que você sabe que precisam aprender sobre como se relacionar melhor em seus casamentos, a curtir também, a vir aqui para o nosso canal, combinado? Lembrando, papel e caneta em mãos, se você está aqui desde a primeira aula, com certeza já está aí com papel e caneta em mãos, porque você sabe que a gente tem compartilhado muitos conhecimentos, princípios e chaves transformadoras que estão libertando a sua vida, suas emoções, trazendo clareza nesse processo que você tem enfrentado agora. Você também sabe, da importância de você não permitir que nada e nem ninguém tire sua atenção ou te impeça de se conectar conosco aqui hoje mais uma vez. E estar aqui de corpo, alma e espírito, com o melhor que você pode, se livrando ali de todas as coisas que podem te atrapalhar, um lugar de repente onde tem muito movimento, barulho, criança passando. Não permita que nada e nem ninguém tire sua atenção, porque hoje a aula está recheada de conhecimento poderoso. Bom, fazer aqui brevemente uma revisão do que a gente viu na aula de ontem, tá? Então no episódio de ontem eu mostrei como pessoas comuns como eu e você, que viveram crises conjugais apavorantes ou até mesmo foram abandonadas ou se divorciaram, fizeram para restaurar seus casamentos, e alinharam primeiramente o seu ser trine. Nós falamos muito do ser trino ontem, vamos falar hoje também. E nós comprovamos que não há caso irreversível ou impossível, mas o que existe é falta de conhecimento. Guarda isso que eu vou provar nessa aula, que não existe caso irreversível ou caso impossível. Falamos também qual é o ciclo mais venenoso que pode estar escravizando o seu casamento, por que a gente não deve orar para Deus restaurar nosso casamento. Isso é polêmico, mas nós respondemos isso ontem. Se você perdeu, depois que terminar essa aula, volta lá e assiste, enquanto ela está disponível, tá? Nós falamos o que o seu marido ou sua esposa está querendo dizer quando fala, olha, eu não te amo mais, não tem mais jeito, eu não sinto mais nada por você. O que fazer quando o seu cônjuge já te abandonou, já foi embora, já pediu o divórcio. Por que ter bons relacionamentos é fundamental? E a gente viu que a ciência descobriu sobre pessoas que têm bons relacionamentos e pessoas que têm relacionamentos tóxicos. Falamos também qual é a regra de ouro para se viver bem a dois. Se o marido ou a esposa não tiver a mesma fé, será que é possível dar certo? Nós vimos na Bíblia isso ontem. E o que é o princípio do 1% que a Dai usou e resgatou a minha vida e nos uniu novamente.
Falando a Dai, ela falou ontem também sobre a importância da autoestima e quais são os efeitos para o seu relacionamento e que a gente falou que antes de ser feliz a dois, é preciso ser completo sendo um. Isso tem a ver com o autocuidado, a cura interior, o fortalecimento dos seus pensamentos, que é o alinhamento do seu ser trino também. E falamos sobre as 3 alianças, os 3 vínculos humanos que nós fazemos tanto no reino humano quanto também no reino espiritual e o que rompe essa aliança. Inclusive nós falamos sobre o efeito devastador da imoralidade sexual, porque ela expulsa o Espírito Santo. O que é imoralidade sexual? Pornografia, adultério, masturbação, tudo isso é imoralidade sexual e destrói a vida a dois. A aula de ontem ela foi muito profunda e impactante. E antes da gente começar, eu quero lembrar das 4 coisas que nós combinamos na primeira aula. Vocês lembram? Então, se você não lembra, eu vou lembrar aqui, mas se você já está fazendo, com certeza não tem como esquecer. Primeira coisa que a gente combinou é que você não iria tomar nenhuma decisão, nem de voltar, nem de separar, nem de pedir para ficar, né? Até que você aprenda tudo o que nós estamos ensinando. A segunda coisa foi para que você não falasse mal nem do seu cônjuge, nem ficar murmurando sobre o que você tem vivenciado no seu casamento, reclamando para outros, né? E nem para você mesmo. Terceira coisa que a gente combinou foi que você iria orar pelo menos 10 minutos por dia durante essa semana, para que Deus abençoe seu casamento, para que Ele te fortaleça e Ele te dê sabedoria para absorver e aprender tudo que nós vamos ensinar hoje aqui para você e também durante toda essa semana. Quarta coisa que nós combinamos, responder o teste, né, que avalia se a sua mente está programada para te ajudar ou para te atrapalhar no processo de restauração do seu casamento, tá? Lembram disso? E se você ainda não está fazendo, de repente você chegou na segunda aula, ou agora na terceira aula, você pode começar a fazer isso hoje mesmo, não tem problema nenhum. Você pode chamar, se você não tem esse teste, que é muito importante para avaliar se sua mente ela está te ajudando no seu processo de restauração ou se ela está te destruindo, te jogando para baixo. Para você ter esse teste, se você entrou agora no grupo, é só pedir para um dos administradores do grupo que você está, da Semana Casamento Restaurado, e eles te enviam esse teste. Fechado? É isso. Outra coisa, sempre nos comentários da primeira e da segunda aula, surgem algumas dúvidas bem interessantes. E a gente separou aqui 5 para responder para vocês, porque elas se repetem, né, em praticamente todas as edições, porque são dúvidas de muitas pessoas. Então a gente separou aqui e eu quero começar a respondê-las. Primeira dúvida que aparece muito. Todo casamento, Baroni, ele pode ser restaurado? Essa eu acho que é a dúvida da maioria de vocês, se não de todos. Eu quero que você digite aí no chat. Você acha que todo casamento ele pode ser restaurado? Sim ou não? Vai digitando aí no chat. Sim, se você acha que é possível, e não, se você acha que não é possível, que tem casamento que não pode ser restaurado. Bom, enquanto vocês vão digitando, eu já vou respondendo aqui, olha. Depois de tudo que nós vimos nessas duas aulas, nesses 2 dias anteriores, né, você pode ter a certeza de que sim, é possível restaurar qualquer relação. Eu disse no começo também que não existe situação impossível ou irreversível. Só que eu acredito que a melhor pergunta não é se todos os casamentos serão restaurados. Eu acho que a melhor pergunta é: todos os casamentos podem ser restaurados? Não é a melhor pergunta. Todos os casamentos serão restaurados? Essa é a melhor pergunta. É diferente, todos podem? A resposta é sim. Todos serão? A resposta é não. E por que não? Embora não exista caso irreversível, e por isso todos os casamentos eles podem ser restaurados. Mas nem todos serão. Sabe por quê? Nem todo casamento será restaurado? Porque a restauração do casamento ele é igual à salvação. Não basta as pessoas terem a receita, é preciso aplicá-la. Porque, por exemplo, você ter a Bíblia, que é o livro de receitas, não te transforma, não te santifica. E tem pessoas até que deixam a Bíblia aberta lá em casa, na casa dela, na sala, né, no Salmos 91, ou deixa ela do lado da cama ali. E não tem problema nenhum nisso. A única coisa é que isso não resolve nada. Mas ler o Salmo 91, né, ter fé naquilo que você está lendo e aplicar os conhecimentos que está em toda a Bíblia,
Isso sim muda a sua história, santifica você e te aproxima de Deus. Outra coisa, você já percebeu que o pastor ou o padre são líderes que nos ajudam a colocar em prática essas receitas que nos santificam e nos aproximam de Deus? E no casamento, gente, é a mesma coisa. Se você permitir, nós podemos ser os líderes que vão ajudar você a colocar em prática as receitas de restauração do seu casamento através do programa Raiz da Felicidade. Segunda pergunta, já teve casos em que a mulher traiu e o marido perdoou? Isso geralmente são perguntas de homens. E eu repito, eu quero falar aqui para vocês. Com certeza, sim. Depois de ter ajudado quase 8.000 pessoas em quase 40 países ao redor do mundo, nós já vimos uma infinidade de casos. Mas vendo perguntas como essa, eu posso te afirmar que o problema não é o que aconteceu, mas é a pessoa não ter conseguido perdoar ainda. Eu quero falar algo sobre o perdão. Saiba que a falta de perdão, além de impossibilitar a restauração, vai consumir sua felicidade, vai destruir o seu amor próprio e, se você não cuidar disso, pode te causar uma doença psicossomática, que são as doenças na alma. Então, não negligencie isso. Abra seus olhos e procure ajuda. Queridos, eu vou reforçar aqui que não existe caso impossível ou irreversível. O que nos falta é conhecimento, é a receita e a habilidade para dosar os ingredientes que nós já temos e também para produzir aqueles ingredientes que são os comportamentos que nos faltam. Simples assim. Terceira pergunta. Se eu não sou casado no papel, é possível restaurar? E com a surpresa de hoje nós vamos responder isso também. Mas eu vou responder aqui já adiantar. Com certeza sim. Mas saiba que o pecado, ele é a legalidade para o inimigo atuar nas nossas vidas. Então, quando você restaurar a sua relação, casar, tem que fazer parte dos bons acordos. E essa cláusula, ela tem que ser inegociável, intocável, tá bom? Então, casar no papel te permite estar de acordo com a lei dos homens, né, e receber a bênção do pastor ou do padre te coloca na legalidade e proteção, né, do reino espiritual. Quarta pergunta. Se fui eu quem acabei com o relacionamento, é possível restaurar, Baroni? Sim, nós já vimos inúmeros casos serem restaurados igual a esse. Acredite, gente, quando nós mudamos o plantio, consequentemente a gente também muda a colheita. E com o alinhamento do seu ser trino, você muda o plantio. Por isso a gente vê tantas colheitas dos alunos durante e depois de participarem do programa Raiz da Felicidade. Por isso eu disse ontem que alinhar o seu ser trino muda a história dos seus filhos, dos filhos dos seus filhos e de toda a sua descendência. Quinta pergunta, e talvez a que mais gera dúvida em todos, que é um termo novo que vocês aprenderam aqui. Como alinhar o ser trino, né? Como alinhar, Baroni? Se você ainda não sabe o que é o ser trino, na aula de ontem a gente falou, mas eu vou falar aqui como alinhar, ser ainda mais claro. Primeiro eu quero te dizer que nós já estamos te ensinando isso desde a primeira aula, só que eu vou detalhar ainda mais aqui para você. Bom, o primeiro passo é você fazer o diagnóstico do que está ruim no seu relacionamento e quais são as suas responsabilidades dentro desse caos. Depois, você vai adquirir os conhecimentos necessários para identificar os pontos em que você deve atuar nas 3 partes do ser trino, que é corpo, alma e espírito. Lembra disso? Aí, você vai controlar seus pensamentos, curar a sua alma e fortalecer o seu espírito. O próximo passo é você dosar os ingredientes que você já tem, né? Desenvolver os ingredientes que te faltam, perseverar e ter paciência para colher, porque a Bíblia nos garante que aquele que planta, colhe. Só abrir um parênteses aqui, quando eu falo ingrediente, eu estou falando de comportamentos, atitudes. Então você tem que ver quais os comportamentos que você sabe que é bom que você já tem e quais aqueles que você precisa desenvolver. Talvez a melhor pergunta não seja como alinhar, mas você se perguntar, eu tenho os conhecimentos e as habilidades necessárias para conseguir alinhar o meu ser trino? Olha, eu sugiro que cada um se autoavalie para identificar se consegue fazer sozinho ou sozinha, tá? Ou não consegue.
fazer esse alinhamento do ser trino. E se ao final da semana casamento restaurado, você achar que consegue sozinho ou sozinha, maravilha! É só seguir em frente e desfrutar de um casamento próspero. Que eu te garanto, eu posso te garantir com toda a certeza e fé que eu tenho. A partir do momento que você alinha o seu ser trino, a sua vida emocional, espiritual, cognitiva, que são seus pensamentos, familiar, que tem a ver com casamento, filhos, vida social e profissional, se transformam. Agora, se você achar que não consegue sozinho ou sozinha, você necessita participar do programa Raízes da Felicidade. Ele se torna fundamental para você. Então vá fazendo aí a sua autoavaliação para você tomar uma decisão com sabedoria e agilidade, tá? E por que eu estou dizendo agilidade? Porque nós temos um limite de atendimento na nossa equipe. Nos próximos 30 dias, nós vamos nos dedicar inteiramente às vidas que decidirem caminhar conosco. Porque a nossa missão é transformar vidas. Então, quando as inscrições são abertas e elas atingem ali o limite de vagas, nós encerramos as inscrições. Ou seja, a partir do momento que nós abrimos as inscrições, as vagas elas vão sendo preenchidas e isso pode acontecer em poucos dias, elas podem se esgotar, às vezes em poucas horas ou até mesmo se esgotar em minutos. Só para vocês terem uma ideia, nessa edição da Semana Casamento Restaurado, mais de 60 mil pessoas se inscreveram para essa edição. E nós só conseguimos cuidar de menos de 2% das vidas que se inscreveram. Então, o número, nossa capacidade de atendimento é muito pequena, perto do número de pessoas que necessitam de ajuda. E tudo sobre como se inscrever e todos os detalhes do programa Raiz da Felicidade, eu vou dar mais pra frente, tá? Porque eu ainda tenho muita coisa para te ensinar e para te mostrar aqui. Bom, hoje eu vou revelar um mapa que eu utilizo com os meus alunos e clientes que transforma as suas vidas e os seus relacionamentos. Hoje eu também preparei uma surpresa muito especial que vai renovar suas forças e fortalecer a sua fé de que é possível sim restaurar seu casamento independentemente do que você esteja enfrentando hoje. Então fica comigo até o final, beleza? Olha, eu quero começar falando sobre os males que assolam a maioria dos casamentos hoje, que é o início do fim das relações, que é a frieza, o distanciamento e as traições. E o que causa frieza, o distanciamento e traições, Baroni? Algumas pessoas, elas culpam a rotina, mas não é. É a falta do autocuidado, de se amar, de saber o seu valor, de fortalecer a sua autoestima e de ter uma comunhão genuína com Deus. Por isso, antes de pensar na restauração do seu casamento, você precisa atuar na restauração cognitiva, emocional e espiritual, que é o alinhamento do ser trino. Começa por você, não importa a situação que você esteja vivendo hoje no seu casamento. Tudo começa por você. E todas as circunstâncias que potencializam esses problemas da frieza, distanciamento, traições e divórcio, né, e que abalam e afetam negativamente a sua relação e a sua vida como um todo, eu chamo isso de destemperos. Quer exemplos de destemperos que a gente vê nos casamentos? Tem alguns que você controla e outros podem acontecer naturalmente. O que aconteceu comigo e com a Dai? Dívidas. Dívidas é um destempero. Porque você fica muito preocupado, tenso, ansioso e pode, se você não tiver equilíbrio emocional, seu ser trino alinhado, você pode descontar isso no seu cônjuge. Outra coisa que é destempero, parar de surpreender. Então, às vezes, isso acontece mais com mulheres, de focar muito nos filhos. E é como se elas pausassem o casamento para cuidar dos filhos. E cuidar dos filhos é importante? É. Só que o seu marido também é. Esses dias eu vi numa pregação alguém dizendo o seguinte, olha, eu acho que, salvo engano, foi o pastor Cláudio Duarte. Ele falou assim, olha, o filho é fruto, o cônjuge é a árvore. O fruto nunca pode ser mais importante que a árvore, né? E isso é muito interessante. O cônjuge, ele é mais importante. É isso que a Bíblia nos ensina. Não que filhos não sejam, porque filhos são bênçãos de Deus, né, para as nossas vidas. Mas a gente tem que saber dosar o tempo de dedicação para cada um. Outra coisa que é um destempero, a falta do diálogo. Tem estudiosos comportamentais focados em estudar relacionamentos conjugais que identificou que 69% do sucesso de um relacionamento está ligado à qualidade do diálogo que o casal tem.
Então olha, eu te garanto que se o seu casamento tá ruim, se você der uma nota ruim pro seu casamento de 0 a 10, eu te garanto, ou se você tá percebendo que ele tá perdendo tração, você sente que vocês estão se distanciando, eu garanto que vocês têm conversado cada vez menos. E falando em diálogo, só para você ter uma dimensão a nível Brasil, tá? Você sabia que 66% dos casais brasileiros não conversam sobre orçamento familiar com frequência com o seu cônjuge? Atualmente, muitas pessoas parecem não saber mais dialogar, não sabem mais conversar. Tudo tem que ser cobrado, exigido, reclamado, apontado. Para você que quer melhorar o diálogo no seu casamento, fica aí uma super dica. Você está conversando ou você está cobrando e reclamando? Perceba que depois que as coisas desandam, né, é natural que nós, seres humanos, foquemos no efeito e não na causa. E o que é o efeito no casamento? A frieza, o distanciamento, a traição e o divórcio são efeitos e não a causa. E qual que é a causa? O diálogo ruim. O diálogo ruim é uma causa. Então, quando você perde ali a qualidade do diálogo, vai acontecer, vai dar esses frutos. Como assim, Baroni? A frieza, o distanciamento, a traição são efeitos e tratar o efeito tem a mesma eficiência do que enxugar gelo. Eu vou dar um exemplo para ser ainda mais claro para você. Imagine que essa árvore que está aparecendo na sua tela, né, tenha esses frutos que, embora sejam bonitos, imagine que essa árvore ela dê frutos que sejam tóxicos, ruins e fedidos. E essa árvore esteja plantada no jardim da sua casa. Você concorda comigo que se essa árvore desse fruto todos os dias, se você insistir em ficar arrancando esses frutos, esses efeitos, né, tirar ele, vai te exigir muita energia, dedicação e no final vai acontecer tudo de novo? Por quê? Porque você está focando no efeito, que é o fruto. Então você não acaba com o fruto arrancando o fruto. Como que você tem que fazer para acabar de uma vez por todas com esses frutos e essa árvore ruim? Arrancando ela pela raiz. E é assim que muitas pessoas geram aquela sensação de, nossa, eu já tentei de tudo, faz anos que eu luto pelo meu casamento, eu já falei, eu já tentei ficar em silêncio, eu já briguei, já tentei ser bonzinho ou boazinha, eu já tentei dizer que amo, eu já tentei dizer que odeio, eu já tentei fazer o bem, eu já tentei pagar o mal com o mal. E aí fala assim, nossa, mas parece que nada sai do lugar. Exato, porque você está focando no lugar errado. E a árvore aqui, essa árvore de frutos ruins, ela representa o desalinhamento do seu ser trino. Em Mateus capítulo 7, versículo 19 diz, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Nós falamos ontem que 82% dos casais que se separam não fazem isso por falta de amor. Por isso que nós vemos pessoas, né, que brigam, mas separam e depois voltam. É porque no fundo elas se amam, mas elas não conseguem lidar um com o outro. Guarda isso. As pessoas, no fim das contas, o que elas não aprenderam é lidar um com o outro, ou estão esquecendo isso com o passar do tempo. E se você não cuida da árvore do seu ser trino, você perde o poder de influência. E vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre o poder de influência que Deus deu a nós? Mateus capítulo 5, versículo 13 diz, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. O sal tem pelo menos 3 características importantes, gente. Primeiro, sal é tempero, e tempero tem a ver com sabor. E sal tem que ser muito bem dosado, você sabe. Se salgar demais, fica impossível. Segundo, sal é preservador. O sal, ele evita com que o alimento apodreça. Antigamente, quando não existia geladeira, eles conservavam a carne colocando muito sal. E isso evitava que ela apodrecesse. E terceiro, sal está ligado à pureza. Inclusive, os romanos diziam que o sal era a coisa mais pura de todas as coisas, porque veio das coisas mais puras, como o sol e o mar. E quando a gente fala de pureza, gente, nós estamos falando do quê? Do alinhamento do ser trino.
Nós precisamos alinhar o nosso ser trino. Esse é o pilar mais importante da transformação da sua vida, não só do seu casamento. Guarda isso, o alinhamento do ser trino vai mudar a sua história primeiramente e por consequência do seu casamento. Segundo estudiosos, se o sal ele for contaminado por impurezas, ele não serve para mais nada, né? E é exatamente isso que a Bíblia nos diz. Em contrapartida, diferentemente do sal, nós temos a capacidade de voltar a ter o nosso brilho, a nossa pureza e dar tempero na nossa vida e no nosso relacionamento novamente. Se nós conservarmos a nossa pureza, e isso cabe a nós, né? Porque Deus não vai fazer por nós o que cabe a nós fazermos. Então, se nós vamos fazer a nossa parte do jeito certo, antes é preciso se obter o quê? Conhecimento. E a Bíblia também fala sobre isso e nós falamos aqui na primeira e na segunda aula. E falando em conhecimentos, veja o mapa que a gente utiliza em todo o processo de restauração conjugal. Esse mapa que vocês vão ver na sequência define a ordem de como nós tratamos cada situação. O que vai mudar é a estratégia de acordo com a situação de cada pessoa. Por isso, vocês serão acompanhados por 30 dias no programa Raízes da Felicidade, por mim e pela minha equipe com quase 40 psicólogos, terapeutas e psicanalistas. Agora o mapa que está aparecendo na sua tela, presta bastante atenção nele. Perceba que o mapa ele é dividido em duas partes, bem no meio dele tem essa linha tracejada aí. O primeiro passo, né, a primeira parte, tem a ver com o que é necessário para curar suas feridas e depois construir uma nova história no seu casamento, na segunda parte desse mapa. Por exemplo, olha, na primeira parte do mapa, ali no primeiro ícone, que é a primeira parte está falando sobre curar as feridas. Então perceba que primeiro a gente cuida de você, cura suas feridas, e aí quando você entende aonde ainda existe feridas abertas, nós vamos tratar isso. Depois, na sequência, a gente começa a definir as suas expectativas, o que você espera para a sua vida, né, para o seu futuro. A gente depois vai para os seus potenciais, quais são os temperos, os comportamentos que você já tem e quais os bloqueios que você tem para que a gente te ajude a potencializar o que já é bom e diminuir aquilo que você entende que te atrapalha. Aí a gente alinha o seu ser trino, né, e desenha um novo mapa da sua vida para que você assuma aí a sua identidade, o seu chamado, o chamado que Deus tem para a sua vida, dentro da sua família e na sua vida em geral. Aí sim a gente passa para a segunda etapa desse processo, né, onde nós vamos focar na restauração do seu casamento. Por isso que se chama uma nova vida, uma nova história. Nessa segunda etapa, nós vamos mapear seu cônjuge sem que ele perceba, para que na sequência você passe a influenciá-lo ao invés de brigar, exigir ou cobrar. Nós vamos te ensinar também a aplicar os conhecimentos dos 3 pilares de sucesso do relacionamento próspero. De todo relacionamento próspero, existe 3 pilares, nós vamos te ajudar a colocar em prática isso, né? E, enfim, tudo isso que vocês vão aprender vão fazer com que no final vocês se tornem um só corpo, né, como a Bíblia nos ensina. Olha, eu vou dar aqui uma pausa. Se você deseja printar essa tela, printa aí, nós vamos esperar aqui, eu vou fazer uma contagem de 3 segundos para você printar, combinado? 3, 2, 1, printou? Maravilha. Olha, e será que esses conhecimentos que você vai aprender e o acompanhamento que você vai receber da nossa equipe de psicólogos, terapeutas e psicanalistas no programa Raiz da Felicidade podem mesmo mudar a história da sua vida e do seu casamento? Eu vou convidar agora uma pessoa muito especial, que é o Rafael Gomes. Rafa, você tá aí? Tô sim. E aí, Rafa, graça e paz, tudo bem? Graça e paz, Baroni. Querido, as pessoas que estão aqui, elas querem saber se realmente o programa Raízes da Felicidade, ele funciona mesmo quando, às vezes, o casamento não tá bem ou, quem sabe, até se distanciar ou separar. Conta para as pessoas agora como estava seu casamento e quais eram os desafios que você estava enfrentando nele antes de participar do programa Raízes da Felicidade. Olha, com certeza é uma ferramenta poderosa o programa Raízes da Felicidade. Meu casamento, cara, tinha acabado mesmo antes da separação. Meu casamento, a gente estava vivendo um distanciamento, uma frieza,
né? Onde a gente já não dormia no mesmo quarto, a intimidade já não era a mesma, eu já não sabia quem era aquela pessoa que eu tinha me casado, e ela também. E eu entrei numa discursiva que o problema era o outro, era ela, né? E nisso que foi acontecendo, eu fui me distanciando mais, achando que ela tinha que mudar, ela que deveria mudar, e entrei num automático terrível, onde aí eu vi as coisas, achando que as coisas iam dar certo, né, que as coisas iam melhorar com o tempo, as coisas só pioraram até chegar ao ponto da gente se separar e eu achar que não tinha mais jeito no meu casamento. Cara, então olha só que interessante para quem está aqui. Eu falei várias vezes que o tempo ele só potencializa, ele não melhora nem piora, só potencializa. E o Rafa tá dizendo, olha, eu achei que o tempo ia melhorar meu casamento e só piorou, né? Isso distanciou vocês, eram briga depois de briga, né? Briga após briga, até que chegou a separação de fato, Rafa. Foi, cara, porque eu entrava com acusação, você tem que melhorar, e ela da mesma forma, você, e a gente não chegava em acordo nenhum. Aí chegou o ponto que eu falei, não quero mais saber, não quero mais ouvir, entendeu? Eu desisti, ela também desistiu de mim. E aí, através das brigas, distanciamento, muita agressão verbal entre nós, né, entre ela, eu deixei de amar ela, né, e ela deixou de me respeitar, e a gente virou esse ciclo. Nem eu amava, nem ela me respeitava. E aquilo foi me dando uma angústia, ao ponto de a gente chegar um dia e falar, ó, cada um, a gente tem que seguir caminhos opostos. Eu acho que não dá mais, eu acho que tudo que aconteceu, a gente não consegue mais ter um casamento. E desistimos, Barão. E vocês se separaram. Então, no momento que vocês se separaram, vocês tinham certeza que não se amavam mais. A gente tinha certeza que não dava mais certo, que a gente não conseguia mais ficar junto, por conta das diferenças que a gente fala. A gente é muito, por várias vezes dentro do carro, ela falou, a gente é muito diferente. E quando você... pode falar. E aí, isso ia me machucando, né? Me machucando muito. E aí, realmente, eu mesmo casado, eu falei, não dá certo mais. Eu já esperava, a qualquer momento, a separação, até que ela um dia veio. E quando você chegou no Raiz, vocês já estavam separados? Já estava separado. Como que o programa Raízes da Felicidade te ajudou a superar tudo isso, né? Até mesmo acreditar que era possível restaurar mesmo depois de separado. Como que o Raiz te ajudou nisso, Rafa? Então, Marão, eu vou pegar no começo, né? Como eu conheci o Raiz. A gente se separou e aí um dia eu falei, oh, Deus, não consigo mais. Eu sinto falta dela, não era o que eu queria. Meu sonho sempre foi ter uma família, sempre ter uma família próspera, um casamento próspero, né? Eu conhecia Senhor, mas eu estava longe do Senhor. Sempre foi ter filhos, né? E tudo isso, com as brigas, com a frieza, tudo isso ficou morto. Eu achava que não queria mais isso. E um dia eu clamei, preciso de ajuda, eu não consigo sozinho. E aí um dia eu estava navegando no YouTube, eu não sou de parar para ouvir comercial, eu acho um saco ficar ouvindo comercial. Mas nesse dia eu parei e aí eu vi o convite da semana de restauração do casamento, né? E que depois culminou pro Raiz, programa Raiz. Então eu cheguei no programa Raízes, né? Com expectativas de salvar meu casamento, né? Mesmo eu tendo já desistido dele, mesmo sabendo que minha esposa tinha desistido. O Raízes veio trazer para mim uma consciência que eu não tinha. Eu achava que o culpado era só o outro. O culpado era o outro. Eu era tão bom, eu trabalhava tanto, eu me esforçava tanto, eu dava tanto para esse casamento, tanto financeiramente para esse casamento. E o Raízes veio me mostrar que, primeiramente, se o meu ser trino não estiver alinhado, né, nada vai acontecer. E o segundo era eu, né? Que a mudança necessária precisava acontecer em mim, e que eu precisava me amar, não bastava apenas amar o outro, eu estava só nessa, né? Amar só o outro. E esqueci da pessoa, do Rafael, e muito tempo eu deixei o Rafael guardado. E não importar com quem era o Rafael, o que o Rafael precisava,
e quais eram as necessidades do Rafael. Então, o programa Raízes, né, através do conhecimento, e eu ouvi muito o Barão falar sobre isso, né, que conhecimento é poder, e eu, na minha profissão, eu sei disso, mas eu não aplicava isso para a minha vida conjugal, né, para a minha vida espiritual, só para a minha vida profissional. Então, Raiz, ela veio colaborar nesse ponto, Barão. Ô Rafa, o que você aprendeu aqui no Raiz, dentro do programa Raiz da Felicidade? Você já tinha ouvido falar? Você já tinha vivenciado essas experiências que você viveu dentro do programa Raiz da Felicidade? Barone, muito, muito, muito superficial. Cara, e eu vou te dizer mais. Na primeira semana, cara, com tudo que eu aprendi lá, que a primeira semana do casamento restaurado, eu já pude avançar demais, sabe? Coisas que eu ouvia falar muito superficial, mas que você, junto com a sua equipe, junto com o programa, ele pôde ampliar a minha visão, ampliar o meu conhecimento através de todas as aulas, tanto lá no dia da semana do casamento restaurado, quanto dentro do programa Raízes. Então, eu pude ampliar a minha mente e entender. Eu digo assim, eu acho que eu estava com aquele Tampão. preço de cavalo, eu não conseguia ver o horizonte, só conseguia chegar para frente, né? Ou, como a Bíblia fala, né? Eu estava com a trave no meu olho, querendo tirar o cisco do olho das outras pessoas. Então, os conhecimentos que eu adquiri dentro do programa Raízes, ele não foi pertinente só para a minha vida conjugal, mas para a minha vida profissional, para a minha vida com outras pessoas, para a minha vida com os meus alunos, com os meus familiares. Eu percebi que as minhas programações ruins, elas não eram somente com a minha esposa, mas com os meus pais, com os meus parentes, com os meus amigos, enfim, toda a minha vida eu estou conseguindo aplicar os conhecimentos que eu consegui adquirir dentro do programa Raízes. Ô Rafa, você falou aqui que já desde a semana Casamento Restaurado as coisas começaram a mudar, né? Que você foi se aprofundando nesses conhecimentos, que a gente aprofundou 100 vezes mais dentro do Raízes, né? Pelo cuidado que você teve, a gente vai falar sobre isso. Mas eu quero saber, antes de entrar no Raiz, você separado, mesmo vendo o poder do conhecimento na semana Casamento Restaurado, você teve medo? Você teve medo de entrar no Raízes? Com certeza, né, o Baroni? Eu não vou ser hipócrita de falar que não. A gente sabe que na internet a gente está cheio de charlatões. E assim, na hora que você começa a pesquisar alguma coisa, começa a aparecer muita coisa, né? Então, se você pegar meu Instagram hoje, principalmente depois que eu aprofundei no Raiz, aí que apareceu mais coisa mesmo. Tive medo de ser uma venda de solução barata, tive medo de estar só gastando meu dinheiro, mas o que me trouxe paz, eu já até compartilhei isso com você em outras oportunidades que eu pude conversar com você, a luz da palavra. Quando você trouxe a palavra de Deus, quando você trouxe a existência de Deus para o meio do seu programa, para o meio das suas palestras, das suas aulas, né, das aulas ao vivo que eu pude participar, eu senti paz. Aí o meu espírito testificou. E eu falei assim, é aqui que eu vou encontrar ajuda. Porque sozinho eu não consigo. Então foi assim, foi ter a existência de Deus, que eu sei que com ele que as coisas acontecem, sem ele nada acontece. Amém. Então foi através disso que eu consegui encontrar paz e acreditar em Raízes, e depois que eu entrei aí eu tive mais certeza ainda, Baroni. Agora que você, depois que você venceu esse medo, passou pela experiência do programa Raízes da Felicidade, conta para as pessoas como você entrou. Então você falou aqui no começo, brigas excessivas, distanciamento, falta de intimidade, dormindo em quartos separados, até que chegou um momento que deu um basta, nós somos muito diferentes, cada um foi para o seu lado, então vocês se separaram. Conta para as pessoas agora, depois do programa Raízes, como está a sua vida e o seu casamento. Vocês viram até que eu abri um sorriso aqui, né, naquele começo de perguntar. Cara, eu só tenho que agradecer, primeiramente a Deus, porque eu acho que todas as coisas acontecem por causa dele. Então, quando o programa e o Baroni cruzaram o meu caminho, é porque Deus permitiu. Amém. Igual eu falei, a minha vida estava destruída conjugalmente, os meus sonhos estavam destruídos, meu sonho de
de ter uma família próspera e grande estava destruída. Primeira coisa, né? A primeira semana eu estava muito desesperado, muito desesperado. Na semana do casamento restaurado, e principalmente na primeira semana do Raiz, o que Deus fez? Me trouxe para perto dele e restaurou a minha relação com ele. E eu fui entendendo, enquanto a minha relação não estivesse bem com ele, né, a minha relação com a minha esposa não ia melhorar. Depois, ele começou a trabalhar em mim, né, a maior mudança, e eu compartilhei isso lá com os meus colegas de classe lá e com o Baroni, a maior mudança do programa foi no meu casamento, foi em mim. Foi em mim, né, a transformação, quanto eu precisava ser transformado, o quanto eu precisava ser curado de várias coisas que aconteceu comigo. Então, eu pude ver, depois que eu comecei a procurar o Senhor, né, a restaurar a minha vida, e aí algo que eu aprendi com o Baroni, Deus não restaura casamento, Deus restaura pessoas, e pessoas é que restaura casamento. Eu pude ver o mover do Senhor na minha vida. Então, enquanto eu estava trabalhando em mim, trabalhando no Senhor, Deus estava trabalhando lá do outro lado, né? Trazendo a minha esposa para perto. Eu achei que ia demorar muito, sabe? Eu achei, nossa, e às vezes também vi alguns depoimentos, mas comigo Deus teve uma aceleração, mas eu acho que eu consegui entender ali o que Deus queria, sabe? E comecei a investir no meu relacionamento com Ele, no meu relacionamento comigo, né? A crescer, a ter conhecimento. E aí Deus trouxe a minha esposa de volta no dia, uma terça-feira, se eu não me engano, Deus trouxe a minha esposa de volta para dentro de casa. Hoje, a gente voltou a morar junto, a gente não era casado no papel, né, no religioso. Dia 1º de outubro agora, a gente marcou nosso casamento, a gente vai se casar. Eu vou oficializar esse casamento, né? Um dia até me falar, cara, você tem um carro, você vai deixar esse carro no nome dos outros ou você vai passar esse carro com o seu nome? Eu falei, vou passar meu nome. E por que a coisa mais preciosa da sua vida você não põe o seu nome? Então, hoje eu vou pôr a minha esposa meu nome, né? Assim, nós vamos ser um só, diante da lei dos homens e da lei de Deus. As coisas estão se ajeitando, assim, as coisas ainda estão do jeito que eu queria? Não. Mas antes do Rafael, antigamente, eu ia querer pressa. Eu ia querer, e aí? Hoje eu estou tendo paciência, eu sei que eu tenho o meu tempo, ela tem o tempo dela. A gente não tem, o meu filho não, a gente tem um filho de 7 anos, não dorme mais no nosso quarto. Ele tem um quarto dele, e até isso Deus foi bom, sabe? Ele não deu trabalho nenhum para dormir no quarto dele. Hoje eu estou habitando no quarto com a minha esposa, a gente fez um voto, né? A gente vai ficar de novo um com o outro, só lá no dia do nosso casamento, né? Eu já até comprei uma viagem, a gente viajar, e Deus está restaurando cada sonho. E mais, né? Eu tinha um sonho de ter uma família grande, Deus está sendo generoso. Eu vou ser pai novamente, minha esposa está esperando 2 bebês. Uau. E nossa comunicação tem melhorado. E eu sei, o programa Raízes ele se encerrou aqui, se eu não me engano, alguns dias atrás para mim, mas os conhecimentos que eu adquiri aqui, eles são para o resto da minha vida. E o trabalho que eu tenho feito, né, e desenvolvido com minha esposa, é para o resto da minha vida. E hoje eu sei que eu tenho que sempre estar buscando conhecimentos. E é o que eu quero, estar aqui junto com a Raízes. Então, eu tenho só que agradecer o programa Raízes. Eu tenho só que agradecer a Deus em primeiro lugar, né? E todo o conhecimento, Gabriel, toda a equipe, todo mundo, nós, eu falo, do Baroni até o TI, né? Até o TI, gente, teve um cuidado, um carinho comigo, não só de me dar orientações na questão tecnológica, mas de trazer palavras também de conhecimento, sabe? Assim, até fiz um texto, amo a vida de cada um, e declaro, assim, a mão de Deus, o Filho de Deus, porque eles fazem um trabalho gigante, e a obra é de Deus mesmo, Baroni. Amém, querido. Olha, você falou de uma coisa que a gente tem falado durante toda a semana, Casamento Restaurado, que é o primeiro cuidar de si. E você está evidenciando aquilo que é importante. Não existe restauração de casamento sem antes haver a restauração da pessoa, né? E aí você fala agora também sobre o que é o programa Raiz. E a gente também está falando muito sobre que a gente quer cuidar das pessoas.
Você que vivenciou, né, essa experiência, o que você pode falar? Você citou aqui da equipe do suporte, né, que te dá, que às vezes alguém perde a senha de acesso, então tem o suporte que cuida, tem o cuidado dos facilitadores, que são os psicólogos, terapeutas ou psicanalistas, e de toda a equipe no geral. O que você pode dizer? De fato, a gente cuida ou é só uma conversa furada, Rafa? Não, cara, é uma equipe extraordinária, né? É igual eu falei, começa de você. Então, eu tive a oportunidade de um dia sentar e falar com você. Então, eu senti o fluir de Deus, né? Os facilitadores, né? Os psicólogos que estão no grupo, cara, o tempo todo disponível, sabe? A gente está no grupo ali, a gente fala abertamente algumas coisas que a gente fala, que a gente quer, né? Ali. Mas quando é algo que eu quero só conversar, eu ia no particular e eu tive sempre o suporte, a orientação do meu facilitador, o tempo todo disponível, né, dentro dos horários, lógico, combinados, mas hora nenhuma eu deixei de ser assistido pela equipe. O tempo todo me direcionando, me orientando, para que eu tivesse um melhor resultado, para que eu tivesse a melhor transformação ali. Então, assim, igual eu falei, um dia eu falei, eu acho que posso até citar o nome dele, é o Felipe. Então, assim, não conheço, nem sei como é que é o rosto dele, eu só sei como é que é a voz dele, mas ele só não me ajudou na questão do acesso, né, da plataforma, mas também, ó, cara, acredite, é isso, eu tô aqui vivenciando, eu tô vendo, eu já vi milagres demais, e Deus tem uma obra na sua vida. Então, assim, o cuidado de toda a equipe, né, sentir amor por todos, né, então, assim, igual eu falo de coração, amo a vida de cada um, e eu tenho colocado a vida de cada um em oração, porque eu sei que o trabalho que vocês fazem, né, no mundo espiritual, vocês arrumam muita confusão, né? É muita confusão. Então, assim, mas vocês foram chamados e eu sei que vocês arrumam muita confusão, mas vocês estão com o maior de todos, né? Com Deus nós somos maioria. Ai, é engraçado ouvir isso, porque de fato é uma batalha espiritual. A gente entra na guerra de todo mundo, né? É o que a gente fala, você para de caminhar sozinho e nós vamos caminhar com você, andar lado a lado, orando por você, conversando, posicionando no reino espiritual, expulsando se há alguma coisa espiritual envolvida. E realmente a gente arruma muita confusão, mas a gente sabe que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Rafa, para a gente finalizar, eu queria que você desse um recado para as pessoas que estão te assistindo agora, que de repente estão numa situação muito difícil, achando igual você achou num determinado momento, que vocês eram diferentes demais, que não dava certo, né? De repente separados de quartos, separados de corpos, emocionalmente, só brigam, ou até se separaram mesmo, cada um para o seu lado, como aconteceu com você. O que você pode dizer para essas pessoas sobre o Raízes? O que você deixaria de recado para elas? Olha, o recado que eu posso deixar é assim, ó, e o que eu vivenciei. Às vezes a gente você vai ficar com dúvida, achar que não, isso aí é só mais um marketing, mais alguma coisa que quer me vender. Mas acredite, dê uma oportunidade. Não desista dos seus sonhos. Não desista do principal ministério que Deus deixou pra gente, que é a família. Creia, dê mais essa oportunidade para sua família. Eu achava, né, sinceramente, que não tinha jeito mais, que eu e minha esposa nunca ia dar certo, que a gente era diferente demais, que o jeito era se separar mesmo. Mas assim, confia. Se você está tendo essa oportunidade, está vendo isso agora, é porque Deus está colocando essa ferramenta, né, para você. Às vezes, esse momento aqui é o que você pediu, é o socorro que você pediu. Então, acredite, invista mais uma vez, dê mais uma chance para a sua família, mais uma chance. Não desista da sua família. Deus não destrói famílias, né, para começar outra. Deus quer restaurar a sua família que Ele já te deu. Então, dê a oportunidade e você vai ver o mover de Deus, você vai ver o Raízes sendo uma ferramenta poderosa na mão de Deus para mudar a sua vida e mudar o seu casamento, mudar o seu relacionamento, assim como Ele está fazendo na minha vida. Deus transformou a minha vida através dessa ferramenta chamada Raízes, através da ferramenta chamada Casamento Restaurado, certo? Eu vi Deus transformar a pessoa do Rafael e eu deixar de olhar para o outro e me ver. E assim, Deus está fazendo uma obra e a obra dele é perfeita. Ela não para aqui e eu vou vivenciar e estou vivenciando o melhor de Deus.
o melhor do meu casamento e a ferramenta que Deus usou foi o programa Raízes da Felicidade. Rafa, obrigado de coração. Você disse algo aqui que eu acredito muito, né? E que mais uma vez prova aquilo que a gente tem falado. Você falou o seguinte, olha, você talvez orou, pediu socorro, o socorro chegou, Raízes é isso. E o que eu acredito é, Deus ele abre portas aonde não existe, né? Como você não conhecia, sei que não gostava de ver anúncio, apareceu ali, mas a sua decisão de atravessar, né? A decisão de atravessar as portas são sempre nossas. Deus ele abre as portas, mas o caminhar é conosco. Então foi você que assistiu o anúncio, foi você que se inscreveu para a Semana Casamento Restaurado, foi você que assistiu às aulas, foi você que tomou essa decisão e teve paz no coração, orou, e eu falo isso, orem pedindo direcionamento de Deus, se é para vocês estarem conosco no programa Raiz, então você falou tudo que eu vinha falando nas aulas de segunda e terça. Cara, obrigado de coração, Rafa, pode falar alguma coisa. Só deixa eu complementar. Outra coisa que eu fiz, na hora que eu te assisti, né, eu fui para Deus, apareceu isso, e aí? E aí ele trouxe a certeza no meu coração. Outra coisa também, né, que eu acho que eu não falei, acho que você também. E se você que está me assistindo, né, é porque Deus chamou foi você primeiro. E é algo que eu aprendi aqui também. Não precisa dos dois. Basta apenas um. É o que o Barão falou. Basta apenas, Deus abre a porta, basta apenas você se movimentar, você entrar. E foi o que eu fiz. E eu entendi que Deus precisava apenas de um do casamento para restaurar. Então, às vezes, Deus só precisa de você para restaurar a sua vida e seu casamento. Cara, muito obrigado. Para quem está chegando agora, só para você entender, o Rafael chegou aqui no Raízes separado mesmo, cada um já tinha seguido o seu caminho, ele e a esposa, e dentro dos 30 dias do Raízes, ele se transformou e aí eles restauraram o casamento deles, eles vão oficializar o casamento agora, a esposa está grávida de gêmeos, eles vão casar no papel, vão viver uma lua de mel e aquilo que antes parecia, a gente é muito diferente um do outro, parece que são duas pessoas diferentes agora, né? Que as duas se completam, se unem e isso é o poder do conhecimento. Diferente nós somos, mas é importante você aprender a como lidar com isso e mais do que lidar, você aprender a amar o outro, entender o outro e saber também as suas limitações. Rafa, que Deus abençoe você, querido, que Deus abençoe a sua família gigantesca agora, né? Que um filho, agora vai vir mais dois. Ai, que Deus abençoe a sua esposa também, em nome de Jesus. Muito obrigado pelo carinho, por ter estado conosco, viu, querido? Um beijo no seu coração. Fica na paz. Tchau, tchau. E depois desse depoimento impactante, eu quero que você se pergunte nesse momento. Eu tenho os conhecimentos e habilidades necessárias para alinhar o meu ser trino e influenciar meu cônjuge para restaurar o meu casamento e resgatar a minha família sozinho ou sozinha? Pense por um instante. Provavelmente, nesse momento, você já não tem o seu cônjuge para te apoiar. Talvez até a sua família não acredite mais na restauração da sua relação. A minha pergunta para você é, você vai continuar lutando sozinho ou sozinha? Não que eu duvide da sua fé ou do seu potencial, mas uma coisa é fato, ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Em Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 e 10 diz, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor recompensa do seu trabalho. Porque se um cair, o outro o levanta. Mas ai daquele que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Agora imagine comigo, mais do que ter uma pessoa, você terá um time, um batalhão de servos de Deus capacitados para te acolher e entrar nessa guerra com você. Pessoas cheias de sabedoria do alto e capacitadas na área da psicologia, terapia e psicanálise e o mais importante, com uma vasta experiência em restauração de casamentos para te ajudar. Com um time desses, pronto para te ajudar, é impossível você permanecer caído ou caída, com o seu ser trino desalinhado e a sua relação arruinada. Você viu o depoimento do Rafael e tudo que o programa Raízes da Felicidade produziu de transformação na vida dele e no casamento dele. Muita gente tem nos perguntado ao longo dessa semana como funciona esse programa Raízes da Felicidade, Baroni, e como fazer para participar dele. Eu vou explicar rapidamente para vocês que estão interessados em passar por esse processo, essa imersão de 30 dias para transformar a sua vida e o seu casamento.
Nós vamos abrir uma oportunidade na segunda-feira e as vagas elas podem se esgotar em pouco tempo. O programa Raiz da Felicidade é o processo completo e definitivo para você adquirir conhecimentos, se curar das feridas na alma, desenvolver habilidades e alinhar o seu ser trino e principalmente influenciar o seu ambiente e as pessoas ao seu redor, para conquistar a sua alegria de viver e a sua autoestima, igual você viu que aconteceu na vida e no casamento do Rafael. A consequência disso é que mesmo que o seu cônjuge não tenha assistido esse treinamento, com a sua mudança, você começa a despertar a mudança nele ou nela e, consequentemente, acontece a restauração do seu casamento e da sua família, igual a gente viu no Rafael. O programa, gente, consiste em mais de 150 aulas gravadas que vão te dar todas as técnicas necessárias para você restaurar seu casamento. E além das aulas gravadas, vocês terão 4 encontros ao vivo, 4 mentorias ao vivo comigo, 4 mentorias ao vivo com as gestoras, que são as líderes dos facilitadores que cuidam de vocês. E além das 4 mentorias ao vivo comigo, 4 com as gestoras, vocês também terão 4 encontros ao vivo com o seu facilitador e as pessoas que estiverem ali no seu grupo. Seu facilitador, lembrando que o seu facilitador, ou ele é um psicólogo, um terapeuta ou um psicanalista. Que além disso, além desses 4 encontros ao vivo que vocês vão ter com eles, eles vão acompanhar vocês por 30 dias junto comigo. Nós vamos pegar na sua mão e te conduzir para a vida que você merece. Nós vamos ouvir a sua história, entender a sua trajetória e criar juntos com você a melhor estratégia para alinhar o seu ser trino e restaurar a sua vida e o seu casamento. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje e que eu tenha conseguido trazer mais consciência e clareza para você nesse processo de restauração do maior patrimônio que Deus nos confia, que é a família. Eu creio que o depoimento do Rafael foi bênção na minha vida e eu tenho certeza que foi bênção na sua também. E se está conosco no programa Raiz da Felicidade é um desejo no seu coração, eu quero te convidar a entrar no nosso grupo de interessados do WhatsApp. Esse é um outro grupo, tá? E você vai entrar nele através do link que vai estar aqui fixado nos comentários, a equipe vai mandar para vocês nos comentários e também na descrição do vídeo. Logo abaixo aqui do vídeo vai ter um link para você entrar no grupo de interessados, tá? Lá nesse grupo de interessados, a nossa equipe vai tirar todas as suas dúvidas sobre o programa Raiz da Felicidade para que você decida com segurança e clareza no futuro da sua vida e da sua família. E na aula de amanhã, gente, eu vou falar de um mal invisível, mas presente em grande parte dos relacionamentos, que sempre que está presente desalinha o ser trino e afasta seu cônjuge. Se prepare, a surpresa, hein? Vamos falar também o que é o programa Raiz da Felicidade, como funciona esse acompanhamento, os valores e formas de investimento. Então se organize, porque tem muita coisa boa e importante para você aprender ainda. Fique firme e persevere, pois o melhor de Deus ainda está por vir. E antes da gente terminar, eu quero lhe propor uma reflexão para que você identifique qual é o tamanho do problema no seu casamento. Imagine agora que o seu casamento, a sua relação, tem uma conta bancária do amor, onde cada atitude positiva entre vocês é um depósito e cada atitude negativa é um saque. Agora seja sincero com você mesmo e responda aqui nos comentários. Como está o saldo da sua conta bancária do amor? Ele está positivo ou negativo? Responda no chat, positivo ou negativo? Olha, se você disse aqui negativo, eu quero que você não se desespere. Pode acreditar em mim, tem solução. E sinceramente, eu realmente acredito que Deus não teria dificuldade nenhuma para restaurar um casamento. O problema está em nós não termos a sabedoria para cultivar e manter esse milagre. Isso faz sentido para você? Então coloca aí a hashtag Eu Sei o Meu Valor. E amanhã nós avançaremos ainda mais na sua jornada de restauração. Então, entre no grupo de interessados, aproveite, vai lá no nosso Instagram, né? Vai ter essa postagem ali para você, entra lá, coloca qual foi seu maior aprendizado, qual chave liberada fez mais sentido para você e lembre-se de marcar pelo menos 3 pessoas que merecem ter esses conhecimentos e esses aprendizados.
E agora voltando para nós a imagem aqui, eu e a Dai queremos que você tire de novo, print aí a tela e coloque no seu story do seu Instagram e marque o nosso @BaroneGabriel1, porque a gente quer conhecer vocês. Vamos lá? Então vamos lá. 3, 2, 1 e printou? Maravilha, maravilha. Ó, entre no grupo de interessados, tá? O link tá aqui fixado nos comentários, aqui no YouTube e na descrição do vídeo aqui abaixo. Quero falar também que ao final, encerrando aqui, vai ter alguns depoimentos de pessoas que foram impactadas e transformadas depois que alinharam o seu ser trilha, então fica até o final e assiste. Beijo no coração. Beijo. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, se Deus quiser. Olá, paz do Senhor Jesus a todos, eu me chamo Eriane, entrei no Raízes da Felicidade graças às orações que fiz, buscando ajuda para resolver a minha questão do meu matrimônio, na qual estava saindo muito mal. Nós já tínhamos pedido divórcio ano passado de boca, mas não chegamos a entrar com a papelada, mas de boca nós já estávamos decididos que não tinha mais o que fazer, porque nós brigávamos demais, não tínhamos mais contato, enfim. E Deus é tão maravilhoso que fez o meu marido revelar que ele teve a traição online, né? Por que eu digo online? Porque não moramos na Itália e ele entrou em contato com uma pessoa da cidade dele. Até então eu pensei que tava tudo bem. Ah, ok, é online. Mas uns dias depois veio o sofrimento, muita dor, muito choro, muita lágrima, tentando entender o que tinha acontecido. E aí entra a raiva. A raiva e a falta de perdão, porque você acha que perdoa, mas não perdoa, né? E mesmo orando muito, pedindo ajuda, na igreja tivemos o curso de casais, fechou. Depois tive uma amiga que orava comigo, aí depois parou. Até que tive a oportunidade de ir pro Brasil. E eu não sentia falta do meu marido. Ele me pediu perdão, tudo, mas dentro, a minha alma estava tão ferida que não suportava chegar perto dele quando eu cheguei do Brasil. E aí foi que eu me assustei e vi que o estado que eu estava era muito mais grave do que eu imaginava. Toda vez que tocava no nome dele, eu chorava muito. E a única coisa que eu sei é que um dia, eu nunca esqueço, na minha sala, chorando, com o rosto no chão, pedindo para Deus que eu voltasse a amar, foi quando apareceu o curso Barone, né? E quando ele apareceu, esse curso, para mim, foi a luz no final do túnel, porque não tinha mais da onde buscar ajuda a não ser dali. Quando eu vi que eram pessoas evangélicas, cristãs, para mim foi mais fácil. Eu disse, bom, vai ser tudo baseado na palavra, então eu sei que aqui é correto. E eu não tive medo de fazer, porque foi resposta de oração. Foi aí que eu me inscrevi. Quando eu pensava no divórcio, Deus me dizia, você quer o caminho largo ou quer o caminho estreito? E se eu fosse pelo caminho largo, aparentemente eu estaria bem, mas provavelmente ia me destruir a minha família, né? Quando realmente eu dizia assim, não tem jeito, pequenas palavras eram as chaves suficientes para cair a cegueira e que eu pudesse enxergar que ainda havia esperança. E realmente, com o passar do tempo, eu consegui segurar a mão dele, né, tocar nele, que eu não conseguia, consegui conversar com ele. A minha psicóloga foi a Sandra. A Sandra, né, chegou a se emocionar em gravar para me dizer, nossa, Eriane, você venceu, sabe? Você venceu. Não tem como agradecer, porque eu não tinha mais esperança, nem fé, de que eu ia conseguir sair daquilo ali. Eu só fiz o curso por obediência a Deus. E sou muito grata a ele, porque eu tenho a minha família de volta, que é tudo que eu sempre quis. A gente percebe o carinho da equipe, do Barone, da esposa dele. Gente, olho vocês como casal, assim, e digo, eu quero ser igual a ele, quero chegar lá, sabe? E dizer, eu quero um dia dizer que Deus me deu mais do que eu pedi, né, como diz a esposa do Barone. E glória a Deus que eu consegui vencer e que tô bem, assim, tamo bem, graças a Deus. Parece 2 namorados, muita paciência, muito amor, assim, nesses 30 dias foi essencial, assim, foi muito bom. O meu marido já disse que quer fazer o curso, que tá disposto a aprender também, a melhorar, a ficar melhor. Então o resultado foi esse, a minha família está reconstruída. Que Deus abençoe vocês, infinitamente mais toda a equipe. Que Deus abençoe vocês, e vocês querem fazer o curso, é o melhor investimento de toda a vida de vocês, é o melhor dinheiro gasto, com certeza. Desculpa a emoção, Deus abençoe vocês, grande beijo, tchau, tchau.
sou a Cláudia. Minha vida antes do curso. Eu vivia em função do meu marido. E a minha vida em si não tinha a dificuldade que eu tinha de fazer o curso. O medo do desconhecido. O medo de me abrir para pessoas que eu não conhecia, que eu nunca tinha visto, que eu não sabia quem eram, quais eram os seus pensamentos a respeito da minha situação. Depois que eu entrei no curso, eu tinha medo de falar. Eu me achava a menor de tudo, eu me achava inferior a tudo. Mas assim, para mim entrar nesse curso foi direcionamento de Deus mesmo. Eu nunca tive negócio de Face, Instagram, eu nunca gostei dessas coisas. A minha irmã até reclama, porque ela disse que eu sou uma mulher da antiguidade. Aí quando começou esta pandemia e os cultos das igrejas em si começaram a passar pelas redes sociais online, eu tive que me adaptar. Eu criei um Instagram e nesse Instagram eu vi esse curso do Barone, Casamento Restaurado. Me deu aquela curiosidade. Eu fui clicando, fui apertando, fui clicando. Quando eu vi, eu já tinha feito minha inscrição. E assim, o medo foi caindo a partir do momento que eu fui vendo aquela semana Casamento Restaurado. Era bom. Passou 2 dias, passou 3, passou 4. Quando chegou no último dia, eu falo, Jesus, já vai acabar. Aí foi quando o Barone, mencionou Raiz da Felicidade. Também tive curiosidade, porém não tinha como pagar. Aí foi quando o Barone citou um exemplo dele mesmo, que ele disse que quando foi para ele mudar a situação, no caso que estava acontecendo na vida dele, ele teve que arranjar dinheiro para fazer o que estava sendo pedido para ele. E ele conseguiu. Aí eu fui e botei na minha cabeça, se ele conseguiu, eu também vou conseguir. Eu já me achava mais firme. Aí fui. Eu quero fazer, eu preciso fazer, eu tenho que fazer. E aqui estamos nós. Hoje eu não sou mais inferior a ninguém, eu sou igual a todo mundo. Gente, eu não tenho palavra para explicar isso não. Mas digo para vocês, diante de Cristo, que esse curso, ele me mostrou o quanto eu sou importante para Deus. Antes, eu achava que eu tinha que viver a vida em função do meu marido. Nesse curso foi que eu mudei o meu visual, a minha mente e o meu coração. O meu conselho para nós é que nós tenhamos fé, porque a nossa fé, ela move montanhas. Deus em primeiro lugar, me amar em segundo lugar, para depois amar o meu marido ou qualquer outra pessoa. E isso tá me fazendo um bem muito, muito, muito maravilhoso. Então, gente, invista nesse curso, invista em vocês, é a melhor coisa que a gente faz. Tirar um tempo para nós, nos cuidar, buscar a Deus. A gente fazendo tudo isso, nosso 1% que Deus quer que a gente faça, os 99% Deus faz no seu tempo, não no nosso. Não é do jeito que a gente quer, do dia para a noite, não. Mas eu digo a vocês que vale a pena, vale muito a pena. Essa paz que eu sinto hoje no meu coração, eu não troco por nada, por nenhum marido, por nada. Eu escolho Deus, eu escolho essa paz que Deus me deu e me dá a cada dia. Deus me renova, me restaura a cada dia. Eu sinto a presença dele. Busquem a Deus, participem desse curso e tenha fé que os 99 Deus fará. Só tenho a agradecer, obrigada Barone, obrigada a toda a equipe, obrigada a todas as meninas do grupo. Foi maravilhoso, está sendo maravilhoso participar desse grupo VIP, uma incentivando a outra, uma ajudando as outras, orando uma pelas outras. Isso é o melhor, isso é o melhor que eu vou levar para o resto da minha vida. E eu digo a vocês, vale a pena sim, vale a pena. Então, eu desejo o melhor na vida de vocês, que Deus abençoe, que Deus continue usando o Barone, toda a equipe dele, para levar a bênção na vida de vocês, para ajudar vocês. E eu creio que muito mais
Deus vai fazer por nós. Nosso milagre vai chegar e a restauração de todas que buscam de coração acontecerá. Então, obrigada, fique na paz de Deus, uma semana abençoada e tudo de melhor. Beijo. Paz, estou passando por aqui, muito feliz para agradecer a você, Barone, por tudo que você fez na minha vida, o efeito do homem de Deus que você é. Obrigada por todos os ensinamentos, por todas as dicas, por todos os conselhos e principalmente pelas suas aulas, que causou um efeito na minha vida que eu achei que nunca mais eu ia me recuperar do que aconteceu. Há exatamente um ano atrás eu descobri uma traição do meu esposo e essa traição veio assim acabar com a pessoa que eu era. Uma mulher decidida, uma mulher que tinha forças para tudo, que passava por cima de tudo. Me tornei uma pessoa fraca, uma pessoa frágil, dependente dele emocionalmente, né? Quando eu descobri, em mais ou menos uns 3 dias ele saiu de casa, foi morar com o pai dele, e cada dia que passava eu ia me tornando mais fraca, emagreci 10 quilos, fiquei uma mulher depressiva, até que a minha cunhada me enviou uma mensagem e falou: assiste essa aula que eu descobri no YouTube, que é a Elis Regina, que já participou do Raízes da Felicidade, inclusive é outra pessoa hoje, graças a você também, Barone. Então, fui aprendendo, ao longo desse ano, fui aprendendo passo a passo, né, grãozinho por grãozinho, e confesso que não foi fácil. Teve horas que eu pensava em desistir, pensava em entregar minha vida, e cada vez que chegava o dia das suas aulas, tava lá você ensinando, você falando. Eu lembro que você falou assim: não é de um dia para o outro. E foi exatamente assim. Não foi de um dia para o outro. Foi exatamente 12 meses. Ainda estamos em processo, mas eu estou passando um momento da minha vida muito bom, graças a Deus, muito feliz, recuperada. O que vier agora, eu estou pronta para passar por cima, pronta para batalhar com todas as armas possíveis, né? Porque se você estivesse falando comigo há 6 meses atrás, eu ainda estava meia baqueadinha. Então você olhava para mim, imagina 10 quilos a menos. Uma cara de doente, um semblante doente, a minha alma doente. Então comecei a jejuar, comecei a aplicar as regras, né? Regras para mim foram regras que o Barone colocava nas aulas dele. Então comecei a fazer o meu 1%, pedra sobre pedra, e fazendo o meu 1%, que estou aqui hoje, graças a Deus, feliz. O meu casamento ainda está em processo, mas estamos juntos, caminhando juntos. Os meus filhos mais felizes. Tenho 21 anos de casado, e ao longo desses 21 anos de casado nós já passamos por muitas coisas. E uma coisa muito importante na minha vida, que o Barone me ensinou: liberte-se do celular. Eu clonava o celular, eu olhava, então aquilo ali para mim, eu me tornei uma pessoa extremamente insuportável, porque ele chegava, eu esperava ele dormir, eu corria, pegava o celular dele, olhava, eu estava o tempo todo monitorando. Para mim, se ele estivesse dentro de casa, ok, quando ele sair era o fim. Eu aprendi a confiar nele, e isso foi me trazendo mais equilíbrio, foi me trazendo mais conforto, né? Então, graças a Deus, hoje a gente está muito bem, ainda em processo, que nem eu falei, mas obrigada, Barone, obrigada por tudo, e pode ter certeza que eu quero você como mentor para minha vida toda. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe as suas filhas, abençoe a Dai, e você continue sendo abençoado e trazendo bênçãos para muitos casamentos, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.